Olá, estudantes do primeiro ano do ensino médio. Sejam bem-vindos à nossa aula de Sociologia. Hoje temos um assunto muito importante para tratarmos e um autor clássico da Sociologia. Hoje nós falaremos de Karl Marx. Inicialmente, vamos assistir a um pequeno vídeo para conhecermos alguns dados bibliográficos desse clássico tão utilizado na Sociologia. Vamos ao vídeo? Em 1818, nasce Karl Marx, em Trier, na Alemanha. Marx nasceu numa família de classe média e estudou nas universidades de Bonn e Berlim, onde se interessou pelas ideias filosóficas dos jovens hegelianos. 1843. Marx se casa com a namorada da adolescência, Jenny von Westphalen. Ainda em 1843, mudou-se para Paris, onde começou a escrever para outros jornais radicais e conheceu Friedrich Engels, que se tornaria seu amigo de longa data e colaborador. Que Marx nasceu no século XIX, nasceu e viveu no século XIX e teve uma formação acadêmica muito consistente. Marx foi um economista, liberal, revolucionário alemão e um dos fundadores do socialismo científico. A obra de Marx influenciou, e eu acrescento, influencia a sociologia, a economia, a história e até a pedagogia. Percebam quanto esta obra é abrangente, o quanto o pensamento desse autor que nasceu no século XIX, é tão pertinente até os dias atuais. É por isso que nós devemos conhecer Marx pela perspectiva sociológica. É claro que você vai ouvir falar deste autor em outras disciplinas, em outros componentes, mas aqui nós traremos algumas concepções sociológicas de Karl Marx, que nasceu em 5 de maio de 1818, na cidade de Trèveris, na Alemanha, no meio de uma família, vamos dizer assim, acomodada, porque tinha uma questão financeira boa, e seu falecimento foi em Londres, no ano de 1883, no Reino Unido. Nós vimos também que Marx ingressou primeiro numa universidade, na Universidade de Bonn, e depois transferiu-se para a Alemanha. Nesse sentido, ele, quando chegou na Alemanha, ele teve contato com a obra de Hegel, que muito influenciou todo o conjunto da sua obra. É aí que Marx vai trazer para nós o conceito ou sua metodologia que vai perpassar toda a sua obra, que é o materialismo histórico. Lembrem bem disso, materialismo histórico. Conseguiram anotar? A metodologia marxista, ela é toda perpassada por um método materialista histórico na visão marxista. Ok? É bom não esquecer isso. Já anotaram? Então, muito bem. Então, agora a gente vai falar sobre o materialismo histórico, dentro dessa metodologia que Marx criou para, digamos assim, conduzir toda a sua linha de pensamento e para interpretar não somente a sociedade capitalista, mas todas as sociedades. Marx dizia que o materialismo histórico ele é definido pela situação econômica na qual o indivíduo está dentro de uma sociedade. Ou seja, a condição econômica, a situação econômica e a sua posição econômica é que vai definir aquele sujeito. E isso conduz toda a história de todas as sociedades, inclusive na nossa sociedade, que é o capitalismo. A nossa sociedade é capitalista. Por isso que eu considero e indico muito importante para que vocês registrem o método materialista histórico em Karl Marx. O Durquinha, tem alguma contribuição, tem alguma dúvida que você queira trazer para nós, Durquinha? Professor,
É importante que compreendamos qual a visão de Marx para interpretar a sociedade humana. Creio que é melhor o senhor explicar o que significa a metodologia materialista histórico. Vocês concordam em entender um pouco de materialismo histórico? Vamos lá, professor? Sim, vamos sim, Durquia. Vamos repetir mais uma vez, porque, como eu falei, e vou repetir, esse método que ele é, digamos assim, estabelecido e criado por Marx, ele vai definir que toda a história da sociedade humana, ela está definida pela posição do homem dentro da sociedade em relação à sua situação econômica. Repetindo, e registre isso, o materialismo histórico, desde a pré-história, da história antiga, da história moderna e da história contemporânea, o homem se define, o homem se estabelece de acordo com a sua posição econômica. De acordo com a concepção materialista fundamentada por Marx e Friedrich Engels, as mudanças sociais também decorrem da história de uma sociedade, não são determinadas pelos valores. Não são os valores ou as ideias. Na verdade, essas mudanças são influenciadas pela realidade material. Reforçando, isto é, a situação econômica dos atores da sociedade em questão. Percebem aí a importância da compreensão da metodologia do materialismo histórico? No materialismo histórico, as respostas para os fenômenos sociais, que é o que estudamos em sociologia, estão inseridas nos meios materiais dos sujeitos. Isso quer dizer que diferentes situações materiais, o que em uma sociedade capitalista traduz-se em situação econômica, moldam diferentes sujeitos. É a diferença econômica, no caso de Marx, entre os sujeitos, seria vetor de conflitos entre grupos de indivíduos submetidos a realidades materiais diferentes. Esta concepção do materialismo histórico é que vai passar por toda a construção teórica de Karl Marx. Vamos conhecer algumas das principais obras de Karl Marx. Com a colaboração do intelectual, também alemão, Friedrich Engels, Marx publicou o Manifesto Comunista. Isso ocorreu às vésperas da Revolução de 1848, a chamada Primavera dos Povos. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a obra de Karl Marx e o Manifesto Comunista? 1848 é publicado o Manifesto Comunista, uma crítica à industrialização do século XIX e à exploração proletária dos porões do capitalismo. Marx convoca os trabalhadores, proletários de todos os países. Unam-se. Vocês são seres humanos e não mercadorias. Mais uma vez, as ideias de Marx lhe causam problemas. Ele é expulso da França e se muda para a Inglaterra, o coração do capitalismo. 1867. Marx publica O Capital. Marx escreveu outras obras além dessa. É claro que numa aula nós não conseguiríamos trazer todas para vocês, mas a principal foi o Manifesto Comunista, em que Marx critica o capitalismo e expõe a história do movimento operário e termina com um apelo que ficou famoso até hoje pela união de todos os operários no mundo. Outra obra que ele publicou é O Capital, onde ele sintetiza suas críticas à economia capitalista, e esta obra é composta de 3 volumes e é muito importante também até os dias de hoje. Esta coleção causaria nas décadas seguintes uma revolução na maneira de pensar a economia, a sociologia e todas as demais ciências sociais humanas.
Vamos agora conhecer alguns dos principais conceitos de Karl Marx. O primeiro deles é classe social, as classes sociais no pensamento de Karl Marx. Para Marx, as classes sociais surgem a partir da divisão social do trabalho. Em razão dela, a sociedade se divide em possuidores e não detentores dos meios de produção. As relações de produção é que regulam tanto a distribuição dos meios de produção e dos produtos, quanto a apropriação dessa distribuição e do trabalho. Para Karl Marx, as relações de produção regulam tanto a distribuição quanto os meios de produção. Meios de produção são as máquinas que as indústrias e as empresas têm para produzir os produtos que fazem circular a economia. As relações de produção e distribuição, portanto, elas são reguladas pela distribuição desses produtos e do trabalho. Mas Marx traz para nós outros conceitos também que é muito importante nós conhecermos, né? Mas um dos principais é a classe social. E em razão da divisão do trabalho e dos meios, a sociedade se extrema entre possuidores e não detentores dos meios de produção. Surge, então, a classe dominante e a classe dominada. A dominada são os trabalhadores, né? Marx se chama de burgueses e proletariados. Vamos continuar e vamos reforçar um pouquinho mais a luta de classes em Karl Marx. Luta de classes em Marx. A história da humanidade é a história da luta de classes. Karl Marx. Capitalismo. Burguesia versus proletariado. As classes sociais do sistema capitalista são a burguesia e o proletariado, classes constituídas pelo modo de produção dominante capitalista. Este conceito, ele pode ser, digamos assim, mostrado para vocês através de uma simbologia, que é a pirâmide. Exatamente. A pirâmide, ela vai, digamos assim, mostrar o que é a infraestrutura e o que é a superestrutura. Vamos começar pela superestrutura. A superestrutura é a parte de cima da pirâmide. Vamos observar aqui na imagem este topo da pirâmide, né? Que significa a superestrutura. Vamos mostrar para vocês que nesse espaço, que é a parte de cima da pirâmide, que está acima da sociedade, é do tipo ideológico. E aí se encontra, digamos, as ideias, né, os comportamentos e a justiça. E a outra parte, que é a parte de baixo da pirâmide, é a infraestrutura. É aqui que se encontram os meios de produção. É aqui que se encontram os trabalhadores que sustentam a parte de cima, que é a superestrutura. As ideias, a parte de cima, amarela, superestrutura, e abaixo estão os trabalhadores que dão sustentação. Essa metáfora da pirâmide, que é infraestrutura e superestrutura, é fundamental, né, para a compreensão do método materialista histórico de Marx. Portanto, a gente não pode esquecer desses dois conceitos que são muito importantes dentro da obra de Karl Marx, que é a infraestrutura, a parte de baixo, e a superestrutura, que seria a parte de cima, considerando a metáfora da pirâmide. Mas Marx trouxe para nós também um legado muito importante que continua até os dias de hoje, né? Não somente de infraestrutura, mas como de superestrutura. Só para reforçar, infraestrutura é a base da sociedade, que seria o conjunto das relações de produção, ou seja, as relações de classe estabelecidas entre determinada sociedade. Sobre esta estrutura econômica se ergueria a superestrutura, onde estão as ideias. Vamos dar continuidade, já que nós compreendemos aí muito bem essa questão. Olha, superestrutura
É a parte onde está a ciência, a filosofia, a cultura e as ideias, não é verdade? Marx deixou um legado muito importante e ele está presente até os dias de hoje, como já dissemos no início da aula, tanto na política, na filosofia, a cultura, as religiões, a ciência e as artes. Então, Marx tem sim um legado muito importante e nós gostaríamos de deixar aqui essa ideia do legado de Karl Marx, que parece inquestionável, né, para os nossos dias. Ainda que a solução encontrada por esse autor não tenha ganhado concretude ou tenha ganhado uma concretude fiel não a ele, é importante retomar a crítica ao sistema visando sanar contradições que estão evidenciadas em nosso cotidiano. Vamos a mais um vídeo para encerrarmos a nossa aula. 1883. Karl Marx morre aos 65 anos. Até hoje, sua obra é uma das mais citadas no mundo, apesar de não estar necessariamente entre as mais lidas. Marx continua sendo uma figura polêmica, ao mesmo tempo reverenciado e odiado por muitos. Agora que conhecemos um pouquinho sobre Karl Marx, vamos à nossa dinâmica local interativa. A primeira questão, pede para nós falarmos sobre o desenvolvimento da concepção materialista histórica nas sociedades humanas. Tal concepção consiste em, leia atentamente as alternativas A, B, C, D ou E e marque aquela que corresponde à concepção materialista histórica. A segunda questão diz que Karl Marx desenvolveu conceitos que teorizam e visam a compreensão da sociedade capitalista. Escolha um conceito citado nesta aula e comente sobre ele. Boas atividades!
Bom, estamos de volta agora, né? Agora com as respostas e vocês participando, né? O Kennedy trouxe aí a resposta, né? Teoria de classes sociais. Muito bem, Kennedy, é um conceito de Karl Marx. Karl Marx é sempre um autor interessante, que mexe com nossos conceitos. A Chiara respondeu a letra C para a questão 1. Muito bem, Chiara, vamos já conferir. O Alessandro também está dizendo que é a letra 1, a letra C, digamos. Né? Assim, então, muito obrigado pela participação de todos. Né? O Dirley também está dizendo que é a letra C. Vamos ver se realmente você acertou. Chiara, você diz aqui, acertei, viva, né? Isso é muito bom porque está mexendo com os nossos conceitos, trazendo ideias novas e apresentando autores muito importantes para a compreensão da nossa sociedade. Vamos à conferência, então, para confirmar as respostas de vocês? A questão número 1 diz o seguinte: Marx desenvolve a concepção materialista histórica para o desenvolvimento das sociedades humanas. Tal concepção consiste em... Vamos lá, letra A, letra B. Quem marcou a letra C? Todas as mudanças nas sociedades humanas são influenciadas pela situação econômica dos seus integrantes. Acertaram! Parabéns para vocês! Compreenderam o materialismo histórico. Isso é muito bom e muito importante para a compreensão do conjunto da obra e do pensamento marxista. Mas deixamos também outra questão, a questão número 2, que diz o seguinte, né? Que ela pede para você citar um conceito de Karl Marx e comentar sobre esse conceito. Aqui os nossos alunos, né, no chat, eles apresentaram o conceito de classe social. Né? Classe social é entre trabalhadores e os donos das empresas, que Marx chama de proletariado, que são os trabalhadores, e burgueses, que são os donos dos meios de produção. Mas também trouxemos nesta aula o conceito de superestrutura e de infraestrutura. Lembrando que a superestrutura é a parte de cima, né, naquela analogia da pirâmide, onde estão as ideias, a cultura, a religião, a política e a base da pirâmide, que é a infraestrutura. Esta base sustenta toda a pirâmide, que são os trabalhadores. Muito bem, muito obrigado pela participação e nos encontramos na próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.